Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula de arquitetura de computadores e na aula de hoje, na verdade nessa pequena gravação, nós vamos resolver esse exercício 3 que gerou mais dúvidas da parte de vocês dessa lista que eu passei sobre desempenho de CPU. Nós já até mudamos de assunto em nossas aulas, mas convém explicar, deixar claro como resolver exercícios que geraram aí, né, deixaram vocês em dúvida. Esse exercício de número 3 exige o cálculo de desempenho de uma máquina em relação à outra. Nós temos dois computadores. Então, esses computadores são nomeados de M1 e M2. E as medições foram as seguintes feitas nesses dois computadores. Dados dois programas, o programa 1 foi executado em 2 segundos pela primeira máquina, pela M1, e em 1 segundo e meio pela máquina 2. O segundo programa foi executado em 5 segundos pela máquina 1, pela M1, e em 10 segundos pela M2. Nós podemos resolver esse cálculo simplificando, somando o tempo de execução dos dois programas para cada máquina. Assim, a gente ignora o desempenho separadamente dos dois programas, porque aqui na letra A de solicitação de cálculo, pergunta-se qual computador possui o melhor desempenho para essa carga, e não para os programas individualmente. A carga é a execução do programa 1 e do programa 2. Então, da execução dos dois programas. Então, nós podemos simplesmente somar o tempo. Para M1, nós temos a execução dos dois programas em 7 segundos, 2 mais 5. E para M2, nós temos a execução dos dois programas em 11 segundos e meio. 1,5 mais 10, né? Dessa forma, nós temos o cálculo do tempo de execução dos programas por cada máquina e fica claro que a M1 tem um desempenho superior porque ela executa os programas em 7 segundos, enquanto que a M2 em 11,5. Mas como expressar isso pelo índice de desempenho? Bom, nós já vimos em aulas anteriores que o desempenho de um computador pode ser expresso pelo inverso do tempo de execução para alguma tarefa, para algum programa. Como aqui nós estamos calculando para dois programas, somamos o tempo total, então temos que o desempenho da máquina 1, vamos aqui abrir a calculadora, é o inverso do tempo de execução. Então dividimos 1 por 7, que é o tempo em segundos que os dois programas são executados pela máquina 1, pela M1. E aqui está o índice de desempenho, 0,142857. Deixa eu ver se eu tenho a nota disso aqui para a gente prosseguir, né? Acho que fica mais fácil manter a nota para quando tirar aí o cálculo. Já anotei, já registrei isso. E agora vamos prosseguir. Então, eu vou memorizar aqui esse cálculo. E agora vamos calcular o desempenho da máquina 2, da M2. O tempo são 11 segundos e meio, então vamos lá dividir de novo. 1 sobre 11,5. Esse é o desempenho da máquina 2, da M2. 0,08695. Ok? Muito bem. Além desse tipo de cálculo, nós vimos como calcular o speedup, né, o speedup, de uma máquina em relação a outra, né, o ganho de uma máquina em relação a outra. Vamos ver aqui nos slides de novo. Estou apelando para slides que a gente já usou em aulas anteriores. Se desejássemos saber o quanto o desempenho de um computador X é maior do que o de um computador Y na execução de um mesmo programa, deveríamos utilizar a equação abaixo. O desempenho de X, ou seja, o desempenho do computador melhor, dividido pelo desempenho
do computador pior, né? E aí você calcula aí esse ganho que é o SPIRAP, né? Que é exatamente o quanto o índice que representa o desempenho superior de um computador X em relação ao Y. No exercício é da M1 em relação a M2. Então vamos calcular? Então vamos lá. Eu já deixei aqui memorizado, né, o desempenho superior da primeira máquina. Quanto maior o índice aqui de desempenho, melhor é a máquina. E vamos dividir isso pelo desempenho da segunda máquina, que está aqui anotado, 0,08695. E o resultado é 1,6429 e por aí vai, né? A gente não precisa anotar tantas casas decimais assim. Então eu tenho anotado aqui 1,6428, 29, né? Vamos anotar até 1,6429. Anotado. E esse é o desempenho que responde exatamente à letra A. A letra A a gente calcula dessa forma. Qual computador possui melhor desempenho para essa carga? M1. O quanto melhor? E aí está o índice aqui, 1,64, e aí você adota quantas casas decimais você quer registrar. Não precisa colocar muita coisa, né? Pode pôr 2 casas decimais, 3 no máximo, né? 1,642 ou 1,64 já está ótimo. Ok, até aí beleza, né? Tudo bem. Já vimos essas equações. Agora, na letra B, pede para levar em consideração o custo-benefício e aí refazer esse cálculo anterior. Porque a máquina 1, a M1, além de ser melhor, ela custa menos. Ela custou $500, enquanto que a máquina 2, a M2, custou $800. E aí a gente tem que fazer um cálculo. A gente pode usar esses valores para fazer o cálculo de benefício, o índice, né, de benefício barra custo. O índice, na verdade, vai ser o inverso disso aqui, né? Levando em conta o custo-benefício, mas a gente, para fazer o cálculo, para achar o índice, a gente faz o benefício dividido pelo custo. Então vamos lá. Qual é o benefício? Nós poderíamos sugerir que o benefício, deixa eu limpar aqui a calculadora, nós poderíamos sugerir que o benefício é exatamente o desempenho de cada máquina. Ora, o desempenho da máquina 1 é 0,1428, vamos parar por aqui, tá bom, né? E eu vou dividir esse benefício pelo custo. Quanto custou a máquina 1? $500. E aí eu tenho que o índice aí de benefício sobre custo seria esse aqui. É um valor bem pequeno, mas suficiente para comparar, né, com a outra máquina. E nós temos aí para a máquina, para a M2, que o desempenho dela é 0,08695 e o custo é $800. Temos aí esse outro valor. 1086. Tá, e aí o que nós fazemos? A mesma ideia daquela comparação de desempenho, né, o desempenho de custo, vamos dizer assim. Nós calculamos o desempenho de custo de uma em relação à outra. Então, o que nós podemos fazer aí? Nós calculamos o desempenho superior pelo desempenho inferior. O desempenho superior é da máquina 1 sobre a máquina 2. Eu já vou deixar isso daqui memorizado e eu só escrevo o desempenho da máquina 1. Então eu tenho que 0,0002852 dividido pelo valor armazenado vai dar igual a isso aqui, 2624.
vamos pegar só duas casas decimais, 2,62. O que isso significa? O 2,62 é o desempenho da máquina 1 em relação à máquina 2, levando em conta o custo dela. Como ela custa menos, então o desempenho subiu. O desempenho que tinha dado 1,64, né, na letra A, é isso mesmo? Né? Isso mesmo? O desempenho que tinha dado 1,64 na letra A, agora subiu para 2,62. Então teve um ganho aí. A máquina A se tornou melhor ainda ao considerar o custo dela, o custo para adquirir essa máquina. Então, como ela é melhor e custa menos, o desempenho aí subiu, o desempenho atualizado. Então, a resposta da letra B é essa aqui. Dependendo do número de casas decimais que são contadas, essa daqui pode subir até 263, tá? Mas é esse valor aproximado, 2,62, 2,63. Se quiser colocar uma casa decimal só, aí não vai mudar, 2,6, tá? Fica a critério de vocês, ok? E a gente encerra assim, então, a explicação sobre essa lista de exercício. Os exercícios anteriores, como ninguém mandou dúvida, eu deixo eles de lado aí a correção, mas é mais para vocês compreenderem como é que jogava esse custo aqui, a vantagem de custo, né, nesse cálculo, para atualizar esse índice, certo? Em caso de dúvida, assista mais uma vez essa explicação e assim nós continuamos com as atividades propostas aí para essa aula que está dentro da semana do sábado de reposição, e nós continuamos também com as aulas seguintes, propondo a preparação por parte de vocês do trabalho final. Logo mais eu coloco essa proposta para vocês já irem se organizando para execução desse trabalho final, tá certo? Qualquer dúvida, estou à disposição. Bons estudos. Tchau.